Então nós falamos quais as características do homem que anda desordenadamente. Primeiro nós falamos que o desordeiro, ele faz as coisas mal feitas. Essa é a primeira. Má vontade. Com má vontade. É a primeira característica. A segunda característica é que ele é um semeador de contendas. E agora a terceira e última característica de uma pessoa desordeira. Ele é guiado pela vontade da carne. Ele é guiado pela vontade da carne, irmão. O que é ser guiado pela vontade da carne? É furtar. Vontade da carne. Pô, eu vi aquele celular dando bobeira ali, poxa, vou levar para mim. Satisfiz a vontade da carne. Vou xingar ele de tudo que é nome, você vai ver. Não leva desastroso para casa. Vontade da carne. Meu vizinho comprou um Camaro. Nossa, eu tenho que comprar um também. Vontade da carne, da inveja. Ficar falando mal é vontade do espírito ou da carne? Não são pessoas que andam na carne, irmão. Ela faz o que dá na cabeça dela. Ela não se contém no desejo. Porque a Bíblia diz que primeiro vem a concupiscência. Diz que Eva olhou para o fruto e desejou. O que? Surgiu no coração de Eva a concupiscência, ou seja, uma paixão, um desejo desenfreado de comer aquele fruto, porque o fruto deveria ser belíssimo. O fruto da árvore da vida deveria ser uma coisa muito deliciosa, apetitante, apetecível. E ela não conteve. Da mesma sorte, Caim, irmãos, quando matou Abel, Deus falou assim: você tinha que se conter, Caim. Convém se conter. E ele não se conteve, ele fez aquilo que estava no coração dele. Bom, se eu for fazer tudo todo o desejo que vem no meu coração, eu cometo 1001 pecados. É preciso pôr um freio, é preciso pôr um limite nos meus desejos, nas minhas vontades. Alguém leia para mim em João 6, Evangelho de João 6, versículo 63. O Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Quando Jesus se fala em carne, ele não está falando em corpo, irmão. Ele está falando carne de desejo, de vontade, de paixões. Essa carne para nada aproveita, irmãos, a carne de desejo, de vontade, de paixões. Mas o Espírito que vivifica, o Espírito de Deus, este vivifica. E Jesus disse: a palavra que eu digo a vocês é Espírito, é vida. Então aquele que guarda a palavra de Deus, escondi a tua palavra no meu coração para não. E essa palavra que é o que vivifica, é Espírito, é vida. Esconde a palavra, irmão. A carne para nada aproveita, mas o corpo, irmão, o corpo é aproveitável. Imagina se não tivesse voz. Ia ficar difícil pregar, né, irmão? Imagina se não tivesse olho. Ficava difícil para ler a Bíblia. Lia em braille.
O corpo, sim, esse é útil, muito útil. Com o corpo, o homem fabrica microfone, com o corpo, o homem planta, com o corpo, o homem colhe, com o corpo, o homem constrói casas, com o corpo, nós comunicamos, com o nosso corpo, nós nos amamos e nos reproduzimos. Mas a carne, os seus desejos e as suas ações para nada aproveita. Alguém lê agora para mim Romanos 7,18. Isso mesmo. Porque eu sei que em mim, isto é, numa outra tradução, na minha carne não habita bem nenhum. Ou seja, Paulo está dizendo que na carne dele não habita bem nenhum, porque querer fazer o bem, ele quer, mas ele não consegue efetuar o bem, realizar o bem. Porque a nossa carne, irmão, ela é maligna, ela pende para o mal, não o corpo, estou dizendo a carne, com seus desejos. Quando eu converti, vinha tanto pensamento ruim na minha cabeça, pensamento ruim do nada vinha um pensamento ruim. Você já viu, você está tranquilo assim de boa, e de repente começa a surgir cada pensamentos horríveis na nossa mente, do nada. É porque nossa carne não habita bem nenhum. A carne do homem quer fazer coisas terríveis, e Paulo diz: está aqui, minha carne não habita bem, porque eu quero fazer o bem, mas não consigo o quê? Realizar. Vamos agora para Romanos 8,6. Mesmo livro de Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. A inclinação da carne é o quê? Morte. E a inclinação do Espírito? Vida e paz. Morte. Existem duas mortes, irmão. Existe a morte espiritual, que é aquela pessoa que é guiada pela vontade da carne, pela vontade dos pensamentos, pelas paixões. Essa pessoa está morta espiritualmente. Existe a morte espiritual e existe também a morte eterna. Então, a pessoa que pende para a carne, ele pende por quê? Para a morte, para as duas mortes, irmão. Para a morte espiritual e para a morte eterna. Não é eu que estou falando, não, é a palavra de Deus, meus irmãos. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus! Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus! Vamos ler agora Romanos, só dá Romanos, irmãos. 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, você que leu uma vez, deixa o outro irmão ler, tá bom? Para que todos participamos, tá bom? Fica mais legal assim. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar. Já que você acha que você agrada a Deus fumando um baseado? Sabe por que você não agrada a Deus fumando um baseado? Porque esse corpo aqui, ó, é templo do Espírito Santo. Deus te deu esse corpo, meu irmão. Você tem que cuidar bem dele, você tem que alimentar, você tem que injetar coisas boas, ingerir coisas boas no teu corpo, irmão. Não nicotina, não alcatrão, não drogas, porque isso está destruindo o teu corpo, está te tirando da realidade.
amigo meu não tem 12 dias, irmão, ele fumava tanta maconha, eu já preguei muito evangelho para ele, que deu um câncer no pulmão dele. Morreu agora de câncer no pulmão. Muito triste, irmão. Muito triste. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como. Gálatas 5:17. 5:17. Isso. Porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, e eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne cobiça contra o espírito. Tem uma tradução que eu gosto mais, é da Revista Atualizada, ela é muito boa. Ele diz assim que a carne milita contra o espírito. Mas o que significa militar, irmãos? Alguém tem alguma ideia do que significa militar? Oi? Luta com a carne. Luta com a carne. Luta com a carne. Luta, combate. A palavra militar vem de militarismo mesmo, né? Polícia militar, A guerra constante. que combate, que luta, que vai à guerra. Então a carne combate, luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Um se opõe contra o outro, para que não façais o que desejais. Irmãos, então a carne é isso. A carne, ela mata, a carne destrói, a carne desagrada a Deus. Os que andam na carne vão perecer. A carne é pervertida, a carne é corrompida, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, porque aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Paulo disse: se o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará este corpo da morte? Mas graças eu dou a Deus por Cristo Jesus. Oh, recanto internai chomanto de flaço minei. Graças eu dou a Deus, porque a Bíblia diz, irmão, que nós devemos andar em Espírito. Gálatas 5,16, andar em Espírito, caminhar em Espírito, ambular em Espírito, calcitrar em Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne. Caminhe em Espírito, irmão. Ande em Espírito, irmão. Fale em Espírito, irmão. Oh, glória a Deus. Deixa no Espírito, meu irmão. Glorifique no Espírito, irmão. Adore em Espírito. Aleluia. Seja poderoso no Espírito. Toma a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada. Então a palavra que diz Efésios 4:30, 5:18, não embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há dissolução, onde há discórdia, onde há animosidade. Não embriagueis com vinho, onde há divisão, onde há morte, mas enchemos.
do Espírito Santo, aleluia. Sede cheios do Espírito Santo, meu irmão. Sede cheio do Espírito Santo, porque Jesus disse lá em João capítulo 4, ele disse: Deus, eis que o lugar de adorar não é mais em Jerusalém, não é aqui nesse monte de Gerezim, porque vocês devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Então você tem que crucificar. Você tem que crucificar. Romanos 6,6, Paulo diz: sabendo isso, que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sejamos mais escravos do pecado. Aleluias, aleluias. O velho homem tem que ser crucificado, meu irmão. Você tem que renunciar a esses desejos sórdidos que surgem no teu coração, essa vontade sórdida, esses pensamentos sórdidos.